Eurodólar em semana de Non-Farm Payrolls. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, temos aqui o gráfico diário, começamos a semana com o gráfico diário do Eurodólar. Vemos que continua aqui assim, em situação de consolidação nesta área que já teve toda a semana passada e ainda uma boa parte da semana anterior, e que para já ainda se encontra aqui dentro desta mesma área. Esta semana, vai ser uma semana, mais uma vez, apesar de com bastante menos eventos de risco, como nas semanas anteriores, em que tivemos Banco Central Europeu, Reserva Federal, o PIB nos Estados Unidos e na Europa, e nos Estados Unidos a diferença que fez, a inflação na Europa. Portanto, tudo isso nós não vamos ter, mas vamos ter, para todos os efeitos, ainda aqui alguns dados bastante importantes e que cada vez mais os dados agora nos Estados Unidos, principalmente, têm uma atenção redobrada depois de Jerome Powell se afastar, pelo menos temporariamente, de uma orientação futura relativamente aos próximos passos na política monetária e a dar mais relevo ao que se vai passar no mercado, essencialmente a nível de dados económicos, para terem uma decisão depois, reunião a reunião, sobre as suas taxas de juros e sobre a sua política monetária. Daí, obviamente, que esta semana o grande momento, o grande evento que pode ser mais disruptivo no mercado, acaba por estar no final da semana, na sexta-feira, com os Non-Farm Payrolls, e obviamente que uma diminuição drástica, diria eu, do número de postos de trabalho criados, começa a dar razão àqueles que dizem que o Fed tem mesmo de acalmar, digamos, a agressividade que tem para subir taxas de juros, para não criar uma recessão ainda maior. Neste momento, tecnicamente, a recessão já existe nos Estados Unidos, como sabem, com a situação de 2 trimestres consecutivos em taxas de crescimento negativo, mas ainda não há, digamos, dados reais, que serão dados principalmente por uma queda no mercado de trabalho, e esse ainda não existiu. E, portanto, os olhos estão bastante postos nesse dado, que é na sexta-feira. Mas até lá continuamos com alguns dados importantes, nomeadamente o ISM-PMI de manufatureiro, hoje, que poderá dar indicações de que se a atividade fabril, a atividade manufatureira, está a melhorar ou, por outro lado, está a continuar a regredir, mas isto não tem tanto a ver com o consumo e tem muito mais a ver com a situação da cadeia de distribuição de bens, de matérias-primas, que ainda não está propriamente no seu máximo, nem pouco mais ou menos. Mais importante será amanhã o JOLTS, que é o número que dá o número de vagas no mercado de trabalho. Neste momento ainda há cerca de 2 vagas para cada desempregado inscrito. Ainda assim, uma diminuição disto começa a dar sinais que o mercado de trabalho começa a ficar também mais apertado pelo lado da procura. Isso vamos ver amanhã. Depois da manhã temos um dado mais importante, esse sim, o ISM-PMI do setor de serviços, em que aí sim está muito mais ligado a um sentimento, a uma confiança do consumidor, se consome ou não consome os serviços em si, e portanto aí poderemos ter uma indicação melhor se essa recessão ou os receios da recessão estão a aumentar, ou por outro lado ainda o nível de consumo ainda está bastante tolerável. A avaliar pelos outros dados não tem sido assim, portanto vamos ver o que é que vai acontecer, e entretanto na sexta-feira aí teremos os Non-Farm Payrolls que falámos. Por tudo isto, os mercados, obviamente o dólar continua a perder aqui alguma força, mas por outro lado os receios desta tal recessão também elevam o dólar uma vez mais, entre outras divisas, nomeadamente o iene, mas elevam o dólar como uma divisa de refúgio, e por isso mesmo, se não ganha por um lado, acaba por ganhar pelo outro no seu papel de divisa de refúgio, e por isso o euro-dólar continua aqui tão agarrado aos 1,02. Vamos retirar aqui, já vimos esta área de consolidação e já vimos também o tal
Fibonacci e retracement deste movimento que vem desde o topo da linha, quando o preço praticamente tocou a linha de tendência descendente deste ano, até ao mínimo deste ano, a 99,52, que está aqui nos tais 38,2 a 1,0205 aproximadamente, e que o mercado tem vindo a negociar em torno deste mesmo. Com os 61,8, que é, digamos, de alguma forma a correção indicada por este tipo de mercados, está nos 61,8, ou seja, aqui à volta dos 1,0360. Isto é uma área forte de resistência, como nós já vimos, mas até agora nem sequer tem sido tocada, que é este entre 1,0280 e 1,03, desculpem, entre 1,0340 e os 1,0360, é aqui uma área que tem vindo, que tem forte, tem uma forte resistência em toda esta área. Mas ainda nem sequer foi testada. Vamos aqui retirar neste momento, vamos aqui para ficarmos com um gráfico diário mais limpo, e o que nós podemos ver, esta é a tal situação que estávamos a referir há pouco, aqui com linha de tendência descendente, e esta é a correção deste movimento. Como podemos ver, temos aqui este mínimo, temos aqui outro mínimo relevante, ou seja, apesar de isto estar numa área de consolidação grande, isto não deixa de ser aqui um mínimo. Portanto, temos um mínimo aqui, um mínimo ali, e temos os tais 1,0470 por aqui, que é também um mínimo relevante de abril de deste ano, 2022, e portanto esse poderá ser, já para nem falar os tais 1,05 psicológicos, e essa área é uma área mais importante, porque aí abre, digamos, a hipótese de afastarmos completamente esta tendência descendente e o preço começar a fazer inverter esta tendência e começar a fazer uma tendência ascendente a partir daqui. Não acontecendo isso, continuamos ainda neste movimento descendente, e isto não passa de uma correção. De qualquer das formas, quis que verificassem esta situação aqui bem mais limpa quando não temos as ferramentas de análise técnica que temos aqui, e portanto aqui está a tal linha de tendência descendente que nós tínhamos falado. Vou prolongá-la agora aqui. Ok, e aqui está. Vamos agora para o gráfico de 4 horas para fazermos um pequeno ajuste e comentário. Ok, esta é a área de consolidação da semana passada que tivemos. Vamos prolongá-la na medida em que isto vai continuar. Aparentemente vai continuar prolongado durante algum tempo, e vemos o dia de hoje e a semana e o mês a terem de facto este ímpeto bastante grande acima de 1,0250. Acima de 1,02 e agora já acima de 1,0250, mesmo acima de 1,0260. O máximo que esta área de consolidação teve foi aqui 1,0277. 1,0277, 1,0280 é os tais 50% aqui da tal correção Fibonacci, e ao mesmo tempo um nível aqui neste ligeiramente acima, a 1,0296 está aqui, temos a média móvel 200, a importante média móvel 200 neste gráfico H4. Portanto, se esta área de consolidação for finalmente rompida, quebrada em alta, o que nós podemos contar de imediato será, de imediato, entenda-se dias, não é? Esta semana, será obviamente pelo menos a projeção da altura desta área de consolidação, no mínimo, isto logo numa primeira abordagem. Ou seja, se nós temos aqui à volta de 1,01 a 1,0180, portanto à volta de 180 pips, podemos contar aqui a 1,0280 a 180 pips, e vamos ter 1,0460, ou seja, fica 1,0460, fica pronto, aqui neste nível, esta linha que nós já tínhamos aqui colocado, que é o tal mínimo de abril que tinha referido há pouco, o tal mínimo relevante de abril que tínhamos referido há pouco,
Portanto, fica em torno disso este objetivo, caso isto seja quebrado. Obviamente tem que passar pela tal área da área de resistência que eu falei há pouco, que vai ser dura de roer, em princípio, aqui entre os 1,0340, que era o mínimo de 2020, se bem se recordam, e os 1,0360, neste caso 1,0361,4, que é os 61,8% desta correção Fibonacci. Este será, digamos, o cenário numa situação de que vamos romper esta área de consolidação em cima. Para já ainda não há indicações de que isso possa acontecer. Por outro, a única indicação, já agora, a única indicação será que os mercados acionistas começaram a semana num tom relativamente positivo, o que dá aqui algum suporte ao euro-dólar. Será que chega? Não acredito e vamos ver quanto tempo é que os mercados acionistas continuarão positivos no mês de agosto. Por outro lado, se for rompido em baixo, isso também é válido, da mesma forma que é válido para cima, e portanto o objetivo primeiro, digamos, do quebrar deste suporte a este nível dos 1,01 passará a estar aqui novamente no mínimo do ano à volta dos 99,50. Para já, obviamente, o preço está, pelo que se vê, o preço está bastante mais em alta do que propriamente para quebrar o suporte. O RSI também nos está a dar um momento positivo para o par, finalmente, começa aqui a dar algum upside com o RSI já na ordem dos 60, já se a afastar dos 50, e isso obviamente também está aqui a dar mais algum suporte ao próprio movimento ascendente do par, mas eu continuo a privilegiar, digamos, a continuação desta consolidação e a acreditar que, por exemplo, um ISM manufatureiro esta tarde, dentro do esperado ou mesmo um pouco melhor, vai provavelmente levar o euro-dólar uma vez mais aqui à volta de 1,02 ou um pouquinho mesmo abaixo. Não acredito que vá já hoje voltar aqui a testar os 1,01, mas pelo menos a voltar aqui abaixo a 1,02, as hipóteses são elevadas. Para já é tudo. Se houver alguma coisa de relevante, voltarei, claro. Se não, amanhã estarei por aqui à mesma hora. Até lá. Bons negócios.